Nosso estudo de hoje está na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Palavras de Paulo. Emmanuel vem comentar na lição 56 do livro Pão Nosso, Êxitos e Insucessos. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos no mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. E Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças, guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Muito interessante, mais uma vez, porque vem tratar, na verdade, das provas da riqueza e das provas da pobreza, que a gente vai aprendendo com o tempo que isso, na verdade, é um gênero de prova. É uma bateria de avaliação em que a gente é submetido e que a gente, às vezes, fica pensando, né, por que tem gente que parece que a sorte sorri para aquela pessoa? O tempo todo ela está entrando em determinados empreendimentos e se dando bem, ao passo que outras, parece que nada no que diz respeito ao lado material está dando certo. Parece que ela está o tempo todo se endividando, né, tendo dificuldade para a sobrevivência. Por quê? Porque, na verdade, são gêneros de provas e os espíritos dizem para a gente que a gente tem essa programação na nossa vida espiritual de maneira contínua. Então, é muito comum a gente estar vivendo um e outro lado. Aí, aquela pergunta que sempre se faz, né? O que é pior? Você viver na pobreza ou viver na riqueza? A maioria das pessoas aqui na Terra, né, elas querem viver na riqueza. Mas aí vem Jesus e fala pra gente, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E a gente vai vendo que até a divisão de bens materiais aqui pela Terra ela é tão desigual, mas se ela fosse feita de maneira igualzinha para todo mundo tivesse o mesmo quinhão, a gente ia perceber que em pouco tempo ia continuar tendo desigualdade, porque nem todo mundo tem a mesma inteligência para estar mantendo aquele quinhão, e os gostos são completamente diferentes, um ia gastar mais, outro ia economizar, enfim, a diversidade, a igualdade de distribuição de bens, ela é uma utopia em se tratando da história da humanidade com relação a gente, né? Então o que acontece? Então vamos lá. Livro dos Espíritos. Qual é a pior das duas provas? Você ser rico ou você ser pobre? Ele fala, a riqueza te leva ao excesso de todos os gêneros. Ponto. A pobreza te leva às queixas e revoltas contra a providência. Então, tanto uma como outra são complicadas. Mas a gente vai perceber que uma pessoa, por exemplo, igual o Paulo de Tarso, né, que ele chega ao ponto que ele vem falar assim, eu sei viver bem na penúria e também sei viver bem na abundância. Eu me lembro de um amigo, né, muito querido, que uma vez ele falou para mim, assim, pra gente, né, na casa espírita, ele falou assim, eu me considero milionário. Aí eu falei, mas milionário por quê? Porque eu não tenho bens materiais a ponto de despertar inveja nas pessoas e também não vivo na miséria. E tem amigos que é o maior patrimônio que a gente pode conquistar nessa vida, é o maior patrimônio. Chico Xavier falava isso. Falava assim, eu não tenho poder, eu não tenho dinheiro, eu não tenho influência, mas eu tenho muitos amigos, que é um verdadeiro tesouro que eu carrego nessa minha vida.
E realmente a vida mostrou, porque todas as vezes que alguém chegava perto dele, ele estava precisando de uma coisa qualquer, aparecia alguém para poder providenciar a internação, alguém queria fazer doação para ele falava, não, olha só, ao invés de doar para mim, procura uma instituição, doa para aquela instituição. Ou então quando ele recebia, ele repassava tudo para as pessoas mais necessitadas, enfim. Quando a gente vê tá tudo aí no YouTube, né? Aquelas filas quilométricas, e eram quilométricas mesmo, em Uberaba, davam volta em quarteirões de pessoas assistidas, a gente fica assim, ó, aquilo ali foi o Chico realmente que incentivou que aquilo acontecesse, mas na verdade ele não tem condição de fazer aquilo, não teria condição de fazer aquilo ganhando o salário que ele ganhava como servidor público aposentado. Aliás, ele até falava isso, né? O que eu ganhei, se eu tivesse família, tudo bem, teria um problema, mas como sou eu sozinho, eu consigo me manter aqui mais ou menos, tudo bem, mas ele não conseguiria, mas ele, pelos amigos dele, ele conseguiu fazer aquilo tudo. Então, o que vem mostrar pra gente? O patrimônio maior que a gente tem aqui nesse planeta, na nossa existência, é o de amizade. Até porque tudo que é material vai ficar aqui quando a gente for embora. A amizade não. A amizade pode ter certeza, quando ela é de coração mesmo, né? A amizade verdadeira segue a gente pro outro lado da vida, na continuidade da vida. Então ele vem falar pra gente aqui, né? Quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. E a gente vai vendo o seguinte, né? O segredo para a pessoa chegar num sucesso e se manter no sucesso é ela ter realmente simplicidade, ter amizade. A frase do Leonardo da Vinci, de novo, que eu gosto muito dessa frase, né? Que o último grau da sofisticação é a simplicidade. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Para vocês terem uma ideia, né? A gente estava conversando ainda há pouco com um amigo que o cantor, que eu admiro bastante, compositor brasileiro, carioca, Ivan Lins, ele dando uma entrevista uma vez, ele falou o seguinte, falou, pô gente, olha só, eu estava fazendo um show na Inglaterra, quando terminou o show, vieram as pessoas pedir autógrafo, né, para tirar uma foto, e quem entrou na fila, esperou a vez dele, entrou na fila e ficou, eu até levei um tempo para reconhecer, e depois vi, é ele mesmo, Paul McCartney estava na fila esperando para cumprimentar o Ivan Lins. Aí ele falou, pô, eu estava vendo ali um dos maiores ídolos da minha vida, mas numa posição de humildade ali, esperando a vez dele, né, sem maiores alardes. E ele até fez uma crítica, falou, quando às vezes a gente vê, às vezes, os cantores de bandas de rock que começaram agora, mas com uma arrogância, com uma coisa que a gente sabe qual acaba sendo o futuro de pessoas que pensam dessa maneira. E Paulo de Tarso vem falar aqui pra gente, ó, eu aprendi a viver em penúria e também viver em abundância. E isso é uma prova duríssima que a gente pode passar aqui na Terra, é a prova, né, da pessoa que está vivendo numa vida de abundância, mesmo que seja relativa, não seja aquela abundância, né, do seu milionário, nada disso, mas que de repente pela vida seja convidado a viver uma vida de restrições. E tem muita gente que se desespera, tem gente que atenta contra a própria vida, tem gente que bate uma depressão na pessoa que a pessoa dificilmente supera, e dificilmente a gente consegue entender isso como um gênero de prova, como maneiras de testar a nossa inteligência, de saber como é que é a sua capacidade de reação, né, para você realmente estar levando bagagem, estar levando iniciativa para onde a gente for, para o plano espiritual. A gente vai chegar lá no plano espiritual, o que foi que você fez? Me lembrei agora de um filme que eu gosto muito e recomendo sempre que as pessoas assistam, né? O Presente, The Ultimate Gift. Ele tem no YouTube de graça, né? O filme inteiro. Então tem um momento que o rapaz fala assim, ó, quando a gente perde tudo na vida, é uma excelente oportunidade de teste para a gente mesmo. Eu mesmo, ele fala no filme, personagem, né? Eu mesmo perdi tudo umas 3, 4 vezes. E ele, na verdade, ele era um milionário, né? Então, quer dizer, perdeu tudo para começar a testar sua inteligência, sua capacidade toda de novo. Então, aprender a viver na penúria e viver em abundância, uma ou outra, e se virar para Deus, se voltar para Deus, e obrigado por eu estar sendo testado. Eu vou procurar fazer aqui da melhor maneira possível, peço ajuda e peço principalmente para que me ajude, para que eu não venha ter vergonha de nada que eu venha fazer dos momentos de restrição, dos momentos de desespero, que eu possa viver com dignidade, que eu possa viver de maneira reta, que eu possa realmente buscar o caminho do Evangelho. Olha que coisa bonita, né?
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Te agradece mais uma vez ao Emmanuel por suas reflexões.